Feliz sábado a você que está aqui nessa manhã, para juntos nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nós sabemos que estamos em tempos diferentes, mas o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração não pode parar. Então hoje eu lhe convido a juntos louvarmos ao nosso Deus. E aí, antes de nós cantarmos, eu quero ler com vocês o que diz em Salmo, capítulo 104. Bendize, ó minha alma, Senhor. Meu Deus, como Tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. E aí, com toda alegria, com toda gratidão que a gente tem ao nosso Deus, vamos iniciar o culto dessa manhã cantando o hino 219. E enquanto cantamos, aproveite esse momento para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir o culto dessa manhã. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém? Vamos cantar o hino 274. Firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus.
Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E assim nós vamos caminhando para o nosso objetivo, que é o lar celestial, firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos continuar cantando o hino 278, Tá Qual Estou. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Louvado seja Deus, amém? E nesse momento eu quero convidar o pregador dessa manhã para juntos orarmos ao nosso Deus. Nós louvamos o Teu nome, ó nosso Deus. Nós te agradecemos pelas Tuas ricas e poderosas bênçãos que nos cercam, que nos abençoam. Louvamos o Teu nome pela Tua segurança e pela misericórdia com a qual o Senhor tem nos tratado durante todos esses dias. Clamamos ao nosso Deus que pela Tua bondade, pelo Teu amor que é sem fim, sejamos ricamente abençoados nesse Teu santo dia, que possamos desfrutar da Tua santa palavra, que possamos sentir o Teu doce, bom e poderoso Espírito nos influenciando e nos levando para mais próximos do Senhor. Abençoa-nos hoje, guia-nos pela Tua santa presença. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos em louvor e adoração a esse Deus que tanto tem feito em nosso favor. Nossa mais sincera oração nessa manhã, o nosso desejo sincero é que você, aonde quer que você esteja nessa manhã, nos acompanhando em qualquer horário em que você vai ver essa transmissão, a nossa mais sincera oração é que Deus, com seu
toque poderoso, com a sua influência de glória, possa influenciar a sua vida, fazê-lo crer e confiar nesse Deus poderoso, e que Ele possa, pela riqueza da sua glória, derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 9. Acompanhe conosco o texto introdutório da mensagem dessa manhã, livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Livro do profeta Isaías, no capítulo 9. E nos versos 1 em diante, o profeta nos diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará todas essas coisas. Quando nós vemos o relato do profeta Isaías, nós vemos que não apenas o profeta, não apenas o livro do profeta Isaías, que resume toda a palavra de Deus, mas toda a Bíblia é uma síntese, é um resumo claro de um Deus de amor em busca do seu povo. É um resumo claro de um Deus que se faz homem para atrair os homens de volta a si, para os salvar e para os redimir do pecado. E Isaías, ele traz uma definição clara de quem é o Messias para o povo de Deus. Olha, ele será para vocês um maravilhoso conselheiro, ele será para vocês um Deus forte, ele é o Pai da eternidade, e para todos vocês, ele é o Príncipe da paz. Então Isaías, ele traz consigo uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Ele traz uma significância de quem é Jesus para ele. Mas nessa manhã, eu gostaria de estender esse questionamento não apenas de Isaías, mas nós gostaríamos de estender para você também essa significância. Quem é Jesus para você? E de posse dessa reflexão, quando nós conseguimos responder essa questão nas nossas vidas, nós sentimos de fato uma transformação, porque nós ganhamos significância de quem de fato é Jesus para cada um de nós. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de convidar o nosso irmão Paulo para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor nessa manhã.
O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra do seu amor, do seu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do seu amor, do seu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra do seu amor, do seu poder. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Acompanhe conosco o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Enquanto você abre sua Bíblia, nós temos um aviso para você que nos acompanha nessa manhã. A partir do dia 20 de junho até o dia 27, nós teremos aqui uma semana profética, todas as noites, com transmissão a partir das 7 horas, nesse mesmo link, nesse mesmo canal. Uma semana profética com o nosso irmão Djaí Elias, da cidade de Cachoeirinha. E você é o nosso convidado. Do dia 20 ao dia 27, às 7 horas da noite, nessa mesma página, nós teremos uma semana profética, uma semana abençoada, com grandes revelações do livro do Apocalipse e demais livros proféticos sobre a dirigência do nosso Deus, claro, mas com a participação do nosso irmão Djaí Elias, da cidade de Cachoeirinhas, e você não pode perder.
do dia 20 ao dia 27 de junho. Livro de Mateus, no capítulo 16, nos versos de 13 a 19, está o nosso verso base da nossa mensagem dessa manhã. Antes de nós lermos, baixe sua cabeça, feche seus olhos e juntos elevemos ao nosso Deus a nossa prece. Soberano Deus, Criador de todas as coisas, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome para todo sempre. Com a tua palavra de vida aberta diante dos nossos olhos, nós clamamos que o mesmo Espírito que inspirou homens santos a escreverem tais páginas, guiados e movidos pelo Senhor, que essa inspiração chegue até nós nessa hora, que essa inspiração, que esse toque do teu Espírito alcance cada pessoa que nos assiste nessa manhã, para que juntos possamos partilhar das bênçãos da tua santa palavra de vida, que sejamos nós nessa manhã transformados, imbuídos do teu poder, e que essas palavras produzam em nós vida e vida em abundância. Abençoa-nos nessa manhã, fala-nos agora, em o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 19, nos diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros ainda dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus voltou-se para eles e perguntou-lhes: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Então respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra também será ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então adverti aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando nós pensamos no relato do livro de Mateus, no capítulo 16, nós vemos que o capítulo 16 é uma aula que Jesus dá sobre cristianismo. O capítulo 16 traz consigo uma mensagem totalmente cristocêntrica, em que Cristo, a figura de Cristo e o que ele representa, é o centro da mensagem do capítulo 16. Mas nós vemos que ele não apenas se restringe a quem Jesus é, a sua missão ou a sua influência no correr dos séculos. O capítulo 16, ele traz consigo uma mensagem de confissão sobre quem de fato é Cristo, não apenas para os discípulos, mas quem de fato é Cristo para todas as eras, até que de novo ele volte a este mundo para transformar e para resgatar os seus filhos. Então o capítulo 16 do livro de Mateus, ele é recheado de informações que transcorrem as barreiras do tempo e chegam até cada um de nós hoje. E eu gostaria de ver com você nessa manhã a divisão do capítulo 16 até chegar no clímax, que é a confissão de Cristo Jesus. Acompanhe conosco os versos de 1 a 4. Veja o contexto. Livro de Mateus, no capítulo 16, nos versos de 1 a 4, nos diz o seguinte: Aproximaram-se os fariseus de Jesus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Quando chega a tarde, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E quando chega a manhã, vocês dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho escuro. Vocês sabem, na verdade, discernir
o aspecto do céu e não podem discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja, os fariseus e saduceus cercam Jesus mais uma vez, intentando encontrar um erro no ministério de Cristo, e diz assim: olha, Senhor, já que você diz que é o Cristo, por que então você não nos dá um sinal nos céus? E Jesus, imbuído com a sabedoria celestial, ele vai lá e diz: olha, vocês olham para o céu quando chega no fim da tarde, vocês veem que o céu está avermelhado e vocês dizem: olha, hoje nós vamos ter um bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quando chega amanhã, vocês dizem: olha, hoje nós vamos ter uma tempestade, porque o céu está com vermelho escuro. Vocês conseguem ver o tempo, vocês conseguem ver as características do tempo só de olhar para o céu. Mas vocês me pedem um sinal, vocês querem que eu demonstre quem de fato eu sou, mas eu estou aqui no meio de vocês. Eu tenho pregado, eu tenho curado, eu tenho expulsado demônios, eu tenho multiplicado pães e peixes, e vocês não conseguem ver isso. Nada disso tem feito diferença na vida de vocês. Eu não darei sinal nenhum. O único sinal que eu darei é o sinal de Jonas. E se você ainda não fez a ligação com o que Jesus disse, quando ele diz: olha, o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. Vê. Se você se recorda, Jonas passou quantos dias na barriga do peixe? É um quiz. Quantos dias? 3 dias e 3 noites. Ao final desse tempo, o peixe vai lá e regurgita ele na beira da praia. Quando Jesus diz: olha, o único sinal que eu vou dar a vocês, da minha divindade, de que de fato eu sou o Cristo do Deus vivo, é que depois de 3 dias, eu ressuscitarei. Mas os sinais, a vida de Cristo, até aquele dado momento, não fazia diferença. Eles queriam mais sinais, eles queriam ver mais manifestações espirituais de Deus. E ele diz: olha, nada disso que eu tenho feito até hoje tem feito diferença na vida de vocês. Chega, eu não lhes darei um sinal, porque eu estou aqui. Não existe sinal melhor do que o meu ministério na terra. E o próprio Cristo segue, nos versos de 5 em diante, ele continua dizendo: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que vocês dizem entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Vocês não compreendem ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para com os 5.000 homens, e de quantos cestos nós multiplicamos e vocês recolheram? Como vocês não compreendem que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que o que Jesus falara não era a respeito do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mais uma vez, Jesus repreende a prática dos tempos da nação judaica. Primeiro, eles pedem sinais, eles pedem manifestações espirituais acerca de quem eu sou, mesmo estando eu no meio deles. Agora, eles tentam enveredar os meus discípulos, eles tentam desviar as minhas ovelhas com doutrinas, e Jesus coloca essas doutrinas como fermento. E aí nós sabemos que o fermento, na Bíblia, ele é retratado como pecado. Ele coloca o fermento agora como as doutrinas que afastam os discípulos, que enveredam os povos para uma doutrina totalmente contrária ao ministério de Cristo. E depois que os discípulos se atentam para isso, Jesus diz: olha, eu não estou falando de pão, não é pelo fato de vocês terem esquecido de trazer pão, porque a maior dificuldade nossa aqui não é sobre o alimento físico. Vocês não lembram? Vocês estão preocupados de terem trazido ou não pão? Vocês não lembram que nós alimentamos milhares de homens com apenas poucos pães e poucos peixes? Vocês não lembram que nós multiplicamos, e além disso vocês escolheram muitos outros cestos repletos? A nossa grande dificuldade aqui não é sobre o pão físico, mas a nossa dificuldade aqui é sobre as doutrinas que tentam afastar vocês do verdadeiro evangelho.
Então, capítulo 16, da altura do verso 1 ao verso 12, Jesus estava admoestando aos discípulos, dizendo: cuidado com esse tempo. Cuidado, porque existem doutrinas que apenas se baseiam em milagres, doutrinas que apenas se baseiam em sinais, doutrinas que apenas se baseiam em prosperidade, em cura, em salvação. Não é isso que eu vim trazer para vocês. O meu ministério, a minha vida não se baseia nisso. Além disso, esse tempo é um tempo de doutrinas que são contrárias ao reino de Deus. Então tomem cuidado com esse fermento. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com aquilo que tenta desviar vocês da salvação. Tomem cuidado com os sofismas, com as mentiras que são travestidas de verdade, que no fim parecem boas intenções, parecem um bom evangelho, parece um evangelho de salvação, mas que na verdade ele conduz para a perdição e morte eterna. Então, capítulo 16 do livro de Mateus, Jesus ele vai admoestando os discípulos e vem nos admoestando hoje. Eles querem sinais, eles querem prodígios, eles querem milagres, eles querem enganar o povo com uma doutrina que é totalmente contrária ao que eu quero. Tomem cuidado, observem o tempo, discorram sobre o tempo e vejam, porque esse não é o meu evangelho, esse não é o ministério que eu quero para vocês. E aí nós chegamos nos versos 13 a 19, que são os versos que nós lemos no início, que quando Jesus vê todo esse contexto histórico, quando ele vê o que as pessoas daquela época queriam, ele volta-se agora para os discípulos e questiona: eles dizem, eles têm essa visão, mas vocês, quem dizem que eu sou? Vocês acham que eu sou apenas um Deus que faz milagres? Vocês acham que eu sou apenas um Deus que liberta, que cura, que dá prosperidade, que dá salvação? Vocês acham que eu sou apenas isso? Quem vocês acham que eu sou? E quando nós avançamos, nós vamos pular essa parte, quando nós chegamos na altura do verso 21, Jesus continua dizendo: depois desse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. E no verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de você mesmo, isso de modo algum lhe acontecerá. E no verso 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas do homem, de Deus, e sim das dos homens. No verso 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por a minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vê, na altura dos versos 21 em diante, Jesus revela o seu plano de salvação. Ele diz: olha, vocês têm essa visão de quem eu sou, mas o meu reino se constitui, ele vai além disso, porque é necessário que eu morra, que eu padeça, que eu sofra. É necessário que eu morra e ressuscite. Mas você, se você quiser me seguir, se cada um de vocês que está me acompanhando durante o meu ministério, se vocês quiserem tomar parte dessa glória futura, vocês também precisam deixar os seus interesses de lado. Vocês precisam morrer para os seus pecados. Vocês precisam morrer para as suas tendências más. E vocês precisam seguir-me. Vocês precisam me colocar como centro. Vocês precisam colocar os seus olhos fitos em mim. Porque se vocês procurarem ganhar a sua própria vida, vocês vão perdê-la. Mas se vocês deixarem a sua vida por amor de mim, cada um de vocês vai achar a sua vida eterna. E quando nós vemos que o que Jesus queria dizer
para cada um daqueles discípulos era muito mais do que eles poderiam ver. E quando nós voltamos no verso 15, aliás, Jesus diz incisivamente: mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E quando nós pensamos na pergunta de Jesus, nós vemos que ele faz uma pergunta retórica. É uma pergunta que leva os seus discípulos, que nos leva a pensar hoje, olha, se cada um de nós, se nós perguntarmos a você de casa, quem é Jesus para você? Todos nós temos uma visão de quem de fato é Cristo. Nós temos já respostas preparadas? Não. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é amor. Jesus, ele é o Redentor de todas as nações. Ele é perdoador. Jesus é o Deus que cura. Nós já temos respostas prontas. Mas Jesus, ele por mais que ele soubesse a resposta dos discípulos, ele os faz refletir. Ele diz, olha, os fariseus e saduceus acham que eu sou apenas um homem que faz milagres e prodígios. Eles acham que eu sou apenas um homem que tem um ministério que eu digo que é do próprio Deus. Mas vocês, o que é que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E você vê que ao longo do ministério de Cristo, ele repete essa pergunta várias vezes. Em João 3, no verso 10, ele pergunta a Nicodemos, olha, Nicodemos, você é mestre da lei. E você não consegue discernir o que eu estou te dizendo sobre nascer de novo. Da mesma forma, ele questiona o jovem rico em Lucas 18, nos versos 18 a 23, acerca de quem o jovem rico diz que quem era bom. Jesus, ele leva os seus espectadores a refletir, olha, vocês estão me vendo, vocês veem o que eu faço, mas quem eu sou para cada um de vocês? Quem eu sou? O que é que eu represento? Qual é a diferença que eu faço na vida de cada um de vocês? E no verso 15 ele é incisivo, mas continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta, ela é feita à mulher do poço, lá em Samaria. E ela, quando ela se dá conta de quem de fato é Jesus, ela diz, não, a minha vida agora já não pode ser a mesma. E o relato bíblico diz que ela volta para a sua aldeia. E eu gostaria que você acompanhasse conosco no livro de João. João no capítulo 4. Veja a resposta da mulher de Samaria junto ao poço. Livro de João no capítulo 4. Veja, ela vê o próprio Salvador com os olhos, ela vê que ele não é um homem, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um homem que faz milagres, ele não é apenas um homem a quem ela poderia recorrer em momentos de dificuldades. E quando ela se dá conta de quem de fato é Jesus, ela volta para casa e conta aos seus compatriotas. E no verso 42 do capítulo 4, veja qual é a resposta. E os compatriotas daquela mulher diziam, já agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas é porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fase da conversão, o modelo de conversão, quando nós vemos, um dia nós ouvimos falar sobre Jesus, um dia nós estudamos sobre Jesus e os livros de todo o mundo, toda a tinta do mundo, não seriam capazes de descrever quem de fato é Deus, quem de fato é Jesus. E o verso 42 nos diz, olha, não é agora pelo que você disse que nós conhecemos Jesus. Não é apenas pelo que nós escrevemos, não é apenas pelo que nós lemos sobre quem é Jesus. Mas agora nós cremos nele, porque nós temos ouvido, nós temos experimentado quem é Jesus. E agora nós podemos reconhecer que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Saber quem é Jesus, reconhecer quem é Jesus, saber que diferença ele faz na nossa vida, não tem que ver sobre o que nós apenas lemos, sobre apenas aquilo que nós podemos enxergar ou palpar. Não! O relato bíblico diz que as pessoas elas eram transformadas
pelo contato que elas tinham diretamente com o Senhor Jesus. E essa fase de conversão é o que está lá relatada. Volte lá para Mateus. Mateus no capítulo 16. É o que está relatada com a resposta de Pedro. Pedro, ele é incisivo na resposta que ele dá. Jesus questiona: olha, quem vocês dizem que eu sou? Quem? E a resposta de Pedro é a resposta mais significativa de toda a Bíblia. A resposta de Pedro é a resposta mais simples, direta e completa que nós podemos encontrar em toda a palavra de Deus a respeito de quem é Jesus. E no verso 16, ele diz: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vê, Pedro, ele, em apenas poucas palavras, ele diz quem de fato é Jesus. Olha, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Redentor, tu és o nosso Salvador, tu és a esperança do mundo. Mas além disso, tu és a esperança vinda do Deus vivo. Ele completa a referência acerca de Jesus em poucas palavras: tu és o Cristo, tu és o nosso Salvador, enviado de Deus, tu és o próprio Deus, tu és o Deus Salvador, tu és o Deus Redentor, tu és. E porque tu és, nós somos transformados. E Jesus segue dizendo: olha, Pedro, no verso 17, você é feliz, você é bem-aventurado, porque agora eu vejo que essa resposta que você deu não foi pelo conhecimento humano, não é pelas próprias tendências e saberes humanos que você deu, não. Ele diz aqui: porque foi o meu Pai que te revelou que eu sou o Cristo, eu sou o Redentor, eu sou o ungido, eu sou o Cristo do Deus vivo. A revelação acerca de quem é Jesus não vem pela nossa própria elucidação. A revelação acerca de o que Jesus faz nas nossas vidas, a diferença que Ele faz no nosso dia a dia, a diferença que Jesus faz nas nossas famílias, nos nossos negócios, na nossa educação, nas nossas escolas, a diferença que Jesus faz em todos os campos da vida humana não é dada por elucidação humana. A diferença que Jesus faz nos é acessada através da influência do Espírito Santo. E Jesus continua dizendo: olha, Pedro, agora que você consegue vislumbrar, agora que você rompe a barreira do limite humano, que você consegue agora discernir que de fato eu sou o Cristo e que a minha vida, a minha pessoa faz diferença na tua vida, você agora precisa fazer parte de algo maior. E ele continua dizendo nos versos que se seguem, ele diz assim: olha, porque eu digo a você, Pedro, que você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. E aí tem muitas pessoas que não entendem muito bem o texto bíblico, que diz que Jesus funda a igreja dele, o ministério, a igreja primitiva, sobre Pedro, que Pedro é a base da igreja. Não, ele diz assim: olha, Pedro, você é pedra. Você é pedra. E sobre esta pedra, sobre este Cristo, sobre este Jesus, quando Jesus coloca sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo. Você é pedra e sobre mim eu vou edificar a minha igreja. E você como pedra vai fazer parte dessa construção. Você como pedra, você vai fazer parte desse todo. Você como pedra vai fazer parte desse ministério. Porque agora você consegue compreender quem de fato eu sou e o meu ministério. Quando nós vamos a Jesus com o coração sincero, quando nós vamos a Jesus com inteireza de coração, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, assim como Pedro dá uma resposta sincera, rápida e incisiva, Ele não nos dispensa vazios, Ele não nos manda embora sem uma transformação. Naquele momento, Pedro, ele é transformado, seus olhos são abertos, ele diz: olha, agora que você vê, você pode fazer parte de algo maior. Agora que você entende, você pode fazer parte de um ministério, você pode fazer parte de uma obra que é muito maior do que você. Você é apenas uma pedrinha, você é apenas uma partezinha dessa obra. Mas sempre lembre-se que essa obra está fundamentada sobre mim, que sou a rocha eterna. Você é pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ninguém
ninguém que vai até Jesus volta vazio. Ninguém que vai ao encontro de Jesus, ninguém que reconhece Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, volta vazio, volta sem uma transformação de vida. E essa transformação, e muitas pessoas se enganam sobre a transformação que Jesus está pronto a dar, como uma vida transformada sem pecado. Não. E nós vemos que os relatos que se seguem, nós vemos que Pedro ainda vai negar Jesus, que nos versos seguintes, Pedro, ele vai lá com toda boa intenção, dizendo: olha, Senhor, você não precisa sofrer, você não precisa ser crucificado. Nós vemos que a transformação que Jesus oferece não é uma vida cheia de, aliás, uma vida livre dos pecados. Não. A transformação que Jesus nos oferece nessa manhã, a transformação que Jesus oferece a cada um de você, é uma transformação da visão de quem nós temos acerca de quem Jesus é. Uma vida transformada pelo próprio Cristo não é uma vida sem pecado, não. Nós vamos continuar pecando porque a santificação é uma vida livre e isenta de pecado. Nós só vamos alcançar quando chegarmos na eternidade. Mas, de posse disso, sabendo que aqui nós não vamos viver uma vida isenta de pecado, não significa que nós vamos viver uma vida de pecados continuados. A nossa grande missão aqui é tentar ir deixando, desmamando o pecado e nos esforçando para sermos libertos desse pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Essa transformação que Jesus oferece é uma transformação diária, indo até Ele todos os dias respondendo a mesma pergunta. Todos os dias o próprio Deus nos pergunta: olha, quem eu sou para você? Qual é a diferença que hoje eu posso fazer na sua vida? Quando Jesus pergunta aos discípulos, ele diz: olha, hoje, quem eu sou para vocês? O que é que eu posso representar? Qual é a diferença que eu posso fazer na sua vida hoje? Eu não sei quantos de vocês já leram os livros de Augusto Cury. É um autor que foi, talvez hoje ele não seja tão lembrado, mas chegou uma época em que todo mundo lia os livros de Augusto Cury. E ele foi, muito bem ovacionado, e todas as pessoas tinham os seus livros, Nunca Desista dos Seus Sonhos, falando sobre a mente, sobre psicanálise, sobre os desafios da psique. Só que antes disso, Augusto Cury, ele se denominava o maior ateu de todo mundo. E ele, como psiquiatra, ele diz assim: olha, eu estou disposto a gastar toda a minha energia, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi nesses anos, para estudar e dizer que Jesus não passava de um homem simples como qualquer outro. E ele, no seu testemunho, ele diz que ele empregou muito tempo da sua vida a estudar sobre Jesus, para desmistificar, para apenas provar que Jesus era uma pessoa comum como eu e você. Mas chegou em um determinado momento que ele diz assim: me foi impossível provar que Jesus era um homem simples. Eu estudei, eu busquei, eu investiguei a fundo, mas não há como dizer que Jesus era um homem simples e comum como qualquer outro. E ele diz: quando os meus olhos se abriram, quando eu vi quem de fato é Jesus, eu não podia viver do mesmo jeito. Quando eu percebi quem Ele era, quando eu percebi o que Ele fez e faz por cada um de nós, eu não podia mais viver do mesmo jeito. E ele diz: daquele momento em diante, eu passei a empregar todas as minhas forças a escrever sobre esse maravilhoso Jesus. E Augusto Cury, ele tem uma série renomada sobre a análise da inteligência de Cristo, em que ele coloca as várias facetas do caráter de Cristo e como esse caráter pode transformar na vida dos homens. Por mais que nós tenhamos força, por mais que nós possamos empreender todo o nosso conhecimento em dizer que Jesus não faz diferença e que Jesus não traz significância às nossas vidas, nós vamos perder a nossa vida, vamos perder o nosso tempo, nossos talentos, os nossos recursos para provar algo que não existe, porque Jesus é Deus e a sua presença em nossas vidas faz toda a diferença.
ele abre os olhos, ele consegue enxergar que Jesus é a parte principal da nossa vida, de que Jesus é Deus, e que esse Deus, ele continua subsistindo pelos séculos dos séculos sem a nossa vida, mas que quando nós somos apartados de Deus, quando nós decididamente queremos viver longe desse Deus, nós já não temos mais esperança de um futuro e de uma vida eterna. E eu gostaria de perguntar mais uma vez a você nessa manhã: e você? Quem você diz que é Jesus? Nessa manhã, qual é a diferença que Jesus pode fazer na sua vida? Qual é a diferença que Jesus pode fazer na sua família nessa manhã? Qual é a diferença que Jesus pode fazer no seu comércio, na sua escola, nos seus empreendimentos, nos seus planos e projetos de vida? Quando nós estivermos dispostos a responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Qual é a diferença que Ele pode fazer na minha vida hoje? Nós não voltaremos vazios, porque o salmista Davi diz que o Senhor ouve e responde aquele que vai até Ele com sinceridade. Deus, Ele quer ser, através de Jesus, Ele quer ser tudo em nossa vida, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Nós vemos que Deus, ao longo de toda a Escritura, Ele é retratado. Deus, Ele é descrito como o agente que sana todas as necessidades do seu povo. Por exemplo, em Êxodo 17:15, Deus, Ele é retratado como Jeová Nissi, como Jeová é a minha bandeira, Deus é a minha bandeira. Em Jeremias 23, no verso 6, Deus, Ele é retratado como o Jeová Tzidkenu, Deus, Ele é a minha justiça. Em Salmos 132, nos versos 2 e 5, num hebraico, claro, Ele é retratado como El Shaddai, como o Todo-Poderoso. Em Gênesis 22:14, Ele é retratado como Jeová Jireh. Ele é retratado como Deus proverá. Em Êxodo 15:26, Ele é retratado como Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Em Isaías 1:24, Ele é retratado como Jeová Sabaó, como o Senhor dos Exércitos. Em Ezequiel 48:35, Ele é retratado como Jeová Shammah, é o Senhor que está presente. E em Juízes 6:15, Ele é chamado de o Senhor soberano. Consegue visualizar agora? Consegue ver que Deus, Ele quer ser tudo em nossas vidas? Consegue visualizar agora que Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos? Que nós não precisamos pedir milagres ou manifestações espirituais como os fariseus pediam? Que nós precisamos guardar a nossa mente dos enganos, das doutrinas, dos sofismas? Porque a única coisa que nós precisamos responder nessa manhã é: quem é Jesus para mim? Ele é o Deus que me cura, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o soberano Senhor, Ele é o Deus que provê. Você tem a oportunidade de responder nessa manhã: quem é Jesus para você? Qual é a diferença que Ele pode fazer na sua vida? Porque uma certeza nós temos nessa manhã é que quando nós respondemos essa questão, quando nós nos colocamos diante do Senhor, como Nicodemos, como Pedro, como a mulher do poço de Samaria, como Zaqueu e como muitos outros que foram até Jesus com indagações, com questionamentos, com perguntas muitas vezes sem respostas, Jesus os alimentou, não apenas com milagres, não apenas com perdão de pecados, não apenas com curas. Não. Jesus primeiro os alimentou dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Cristo do Deus vivo. E porque eu sou o próprio Deus, e por quem eu sou, eu posso fazer diferença na sua vida. Deixe esse Cristo do Deus vivo. Deixe esse Jesus. Deixe
esse poderoso Jeová fazer a diferença que a sua vida e a minha vida precisam, tendo sempre em mente que aquele que vai até Deus, que se achega até Jesus com sinceridade e inteireza de coração, de nenhuma forma voltará vazio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Responda essa questão hoje e deixe o Senhor transformar a sua vida hoje e para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar? Vamos cantar ao Senhor, hino de número 85, declarando ao Senhor que lindo é o Senhor, lindo é o nosso Mestre, Ele é poderoso e Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Hino de número 85 do Inário Adventista, lindo és meu Mestre. Nossa glória e a nossa luz para todo sempre. Cante ao Senhor. Lindo és meu Mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz. Mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Permita hoje que esse brilho da glória do nosso Senhor Jesus, tudo o que Ele é, tudo o que Ele representa, assim como o profeta Isaías bem coloca, deixe que esse maravilhoso conselheiro, que esse Deus forte, que esse Pai da eternidade e que esse Príncipe da paz habite na sua vida, faça a diferença. E todos nós reconhecemos as diferenças que Deus precisa operar em cada um de nós. Permita que esse Jesus poderoso, que esse Cristo do Deus vivo, que esse detentor de todo o poder do universo, opere, trabalhe e faça todas as mudanças que são necessárias para que nós cheguemos à salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe o Senhor te usar, deixe o Senhor fazer a diferença na sua vida hoje e para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Cristo,
e Rei da glória, Senhor soberano, Deus que cura e Deus que salva, Senhor dos exércitos, Senhor que é justiça nossa, Deus que provê todas as coisas. Louvado e exaltado seja o teu santo, glorioso, amoroso e eterno nome para todo sempre. Clamamos pelos teus méritos, ó Deus, que pelas influências do teu Santo Espírito, as nossas vidas nessa manhã e enquanto estivermos nessa terra, sejam guiadas, sejam transformadas pelas influências do nosso bom e eterno Jesus. Clamamos ao nosso Deus, porque em nós não há força para efetuarmos mudanças, em nós não há forças para trilharmos esses caminhos sozinhos, em nós não há forças para crermos no Senhor, e nós não há forças para dedicarmos as nossas vidas ao Senhor como devemos dedicá-las. Mas nessa manhã nós corremos até o Senhor, nos prostramos, corremos diante do teu altar clamando: ajuda-nos, Senhor, em todas as coisas. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor nos dias bons e também nos dias negros e escuros. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor quando a nossa saúde e a saúde dos nossos familiares estiverem bem, estiverem saudáveis e sãos. Mas também ajuda-nos a confiarmos e a acreditarmos no Senhor quando as nossas vidas estiverem sendo despedaçadas, quando a nossa saúde também estiver em cacos. Ajuda-nos a confiarmos e a louvarmos o teu nome quando as nossas carteiras, as nossas bolsas estiverem com dinheiro, estiverem com recursos, quando os nossos celeiros estiverem cheios e fartos. Mas ajuda-nos a confiarmos e a acreditarmos no Senhor quando já não tivermos recursos e quando os nossos celeiros estiverem vazios. Ajuda-nos a vivermos uma vida de confiança e de esperança no Senhor. Ajuda-nos a confiarmos e a sempre respondermos. Todas as manhãs, quando nós nos levantarmos, sempre respondemos a essa questão: quem é Jesus para cada um de nós? E qual é a diferença que esse Jesus pode fazer na minha vida hoje? Guia-nos pela tua palavra, nos direciona pela tua justiça e abençoa-nos nessa manhã pelas boas e poderosas influências do teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele faça grandes coisas por você nesse tempo. E nós reforçamos o nosso convite. Você que nos acompanha de casa, próximo sábado nós podemos estar todos juntos aqui no nosso templo. Então nós convidamos você de forma presencial a estar aqui no próximo sábado às 8:45 para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso santo Deus, juntos em família. Mas caso você não possa, continue acompanhando a nossa transmissão, uma transmissão de vida, de paz e de segurança. Que Deus conduza os seus passos, que Ele faça os seus planos prosperarem. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Nós agradecemos a presença de todos que nos assistiram por meio do Facebook. Nós gostaríamos de pedir a vocês que lembrem de compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas através dessas bênçãos, através da palavra de Deus. E amanhã tem mais, sendo às 19 horas. Obrigado.